Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha um sábado abençoado na presença de Deus. Amém, abençoados. Abençoados, vocês que ainda não inscreveram no canal, inscreva no canal para você ter acesso ao restante das mensagens que tem no canal aí. Esteja enviando para os seus amigos a palavra de Deus, para que juntos nós vamos evangelizar. E dê também o joinha aí, que você dando o joinha aí o YouTube manda também a mensagem para outras pessoas. Amém? Abençoados. Vamos meditar num texto hoje, um texto que está lá em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 3. Está dizendo assim: Falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu entre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e queimou-a, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, a quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa, e deu um grão, e produziu 100, e outro 60, e outro 30. Amém, amados? Vamos meditar nessa parábola nesta manhã. Amados, primeiro de tudo, essa parábola, ela conta a minha história, ela conta a sua história, ela conta a história de todos que caminham sobre a face da terra aqui. Aqui Jesus, ele resume a história de todas as pessoas. Amém? Então vamos lá no começo, no capítulo 13, no versículo 3, onde ele está dizendo, e falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Aí ele vai explicar essa parábola aqui, ele vai dizer, que o semeador é aquele que lança a palavra. E a semente, meus amados, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido lançada, ela tem sido anunciada, ela tem sido pregada. Aonde hoje em dia nós caminhamos, nós vemos que a palavra de Deus e a mensagem de Deus, ela tem sido anunciada. E ele começa a dizer aqui no capítulo 4, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Aqui, amados, uma parte da palavra que ele está querendo dizer, porque a semente significa palavra, caiu à beira do caminho, amém? E as aves vieram e a comeram. Essas aves aqui, meus amados, a Bíblia vai explicar que é o inimigo, é o Satanás que vem e rouba a mensagem daqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles ouvem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra e o inimigo vem e rouba a mensagem. Não deixa a semente germinar, não deixa a palavra aprofundar no coração. Amém, amados? Por isso é necessário que a gente abra o coração para a palavra de Deus, para que a gente diga sim para o Espírito Santo de Deus. Amém? Às vezes você ouve a palavra e a palavra fica no seu coração. Aí Deus toca no seu coração, às vezes, para você ir no culto, para você orar, para você ler a Bíblia, e nesse momento você não lê, e aí o diabo acaba roubando essa vontade e roubando de você a comunhão com Deus, roubando de você o tempo para que você não entre em comunhão com Ele. Algo muito precioso, meus amados, é o tempo. E se Satanás distrair você, você certamente se tornará uma presa fácil para ele. Amém? Aqui no versículo 5, de Mateus 13, ele está dizendo: E outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda.
Aí mais saiu o sol e queimou, porque não tinha raiz e secou. Amém? Jesus ele vai explicar aqui que essa parte da semente são aquelas pessoas que recebem até a palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus com alegria, mas elas não praticam, elas não mergulham na palavra de Deus. Elas recebem a palavra, elas meditam na palavra, mas elas não colocam a palavra em prática. Não deixa que a palavra entre no coração, não deixe a palavra entrar no coração. É necessário que você deixe a palavra entrar no seu coração para que ela venha germinar, para que ela venha dar fruto na sua alma. Amém? E esses são aqueles que ouvem e até recebem a palavra com alegria, mas eles não deixam ela descer no coração. Elas recebem a palavra de Deus no momento com alegria, mas logo após, por ela não deixar a palavra descer ao coração dela, Satanás levanta com perseguições contra ela e as pessoas começam a dizer assim: quando eu estava lá no mundo, a minha vida, né, era melhor. Agora eu vim pela presença de Deus e começou as tribulações e começou as lutas, então eu vou ficar no mundo. Muitas pessoas pensam dessa forma, meus amados. Ao eles receberem a palavra, Satanás se levanta e eles cedem à tentação. Não podemos ceder à tentação. É o momento a qual nós devemos firmar na palavra de Deus. É o momento agora a qual nós devemos aprofundar nessa mensagem, para que o inimigo não venha roubar, mas sim para que a semente venha germinar, para que ela venha descer à terra profunda. A terra profunda é o nosso coração. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela transforma não só a nossa vida, transforma a nossa família e transforma a vida dos que estão ao redor, porque a Bíblia vai dizer, né, em João 7,38, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Se você deixar essa palavra descer no profundo do seu coração, essa água viva é a presença de Deus, é a vida de Deus que vai estar em você através do Espírito Santo de Deus e vai gerar vida às pessoas que estão ao seu redor, vai gerar vida na sua família, vai gerar vida ao seu coração. Amém? Vai dizer aqui no versículo 7, e outra caiu entre os espinheiros, os quais sufocaram quando cresceram. Aí Jesus ele vai explicar que essa parte da semente que cai no espinheiro são aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles realmente vê que é algo maravilhoso, é algo poderoso, mas eles olham para trás e vê o que eles vão ter que abrir mão, o que eles vão ter que renunciar uma vida de pecado, vão ter que renunciar os prazeres do mundo. Eles observam para a palavra de Deus, veem que a palavra de Deus é o certo, veem que a palavra de Deus é o correto, veem que a palavra de Deus é o caminho verdadeiro, mas eles olham para a vida de prostituição, eles olham para a vida a qual estão vivendo e eles não querem abrir mão da vida passada para receber a vida de Deus. Eles veem que a palavra de Deus é verdadeira, mas se recusam a vir para a palavra de Deus. Amém? E assim eles preferem ficar com as coisas desse mundo. Amém? Amados, essa parábola conta a história de toda a humanidade. Aqui Jesus resume a história de todos. E aí ele vai finalizar aqui no versículo 8, dizendo, mas a outra caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Amém? Aqui ele vai falar que a palavra que cai na terra boa é aquele que deixa a palavra descer no coração. Amém? E ele vai dizer que um que deixa a palavra descer ao coração, ele se entrega 100% ao Senhor, ele vive 100% à vontade de Deus, e outro 60 e outro 30. É necessário aqui, amados, que como boa semente, meus amados, nós vemos deixar 100% da semente germinar no nosso coração, para que nós venhamos viver na plenitude da palavra de Deus. Esses são aqueles que
deixam a palavra entrar no coração, eles estão na igreja, eles têm até o desejo de buscar a Deus, uma intimidade com Deus, mas eles não mergulham na palavra, não conhecem 100% da palavra e não tomam posse da palavra de Deus. Mesmo servindo ao Senhor, às vezes levam a vida de derrota, esperam a vitória somente quando entrarem no reino de Deus, mas não conseguem compreender que a palavra de Deus diz que nós reinamos agora. A Bíblia vai dizer para mim e para você que está ouvindo essa mensagem em Romanos 5,17, nós reinamos em vida, nós reinamos agora. A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17 ali, que assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Amém? Nós somos a imagem e semelhança dele. Aí nós compreendemos que nós devemos tomar posse, nós vamos entender que nós somos mais que vencedores em Romanos 8:37. Essa é a semente que dá 100%, essa é a semente que vive da vitória, essa é a semente que não aceita a enfermidade sobre a vida dela, não aceita a enfermidade sobre a família, porque ela compreende, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8:11 que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós, dando vida ao nosso corpo mortal. E se o Espírito Santo dá vida ao nosso corpo, vitaliza o nosso corpo, nenhuma enfermidade, nenhum mal pode habitar entre nós. Somente a semente que vive 100%, ela vive na plenitude. 100% é a totalidade, 100% simboliza a plenitude de Deus. Ela tem a revelação de Deus. Quando maior a revelação que você tiver do Senhor, maior vai ser a comunhão, maior vai ser o entendimento, maior vai ser o desfrutar da palavra de Deus. Você vai poder conhecer verdadeiramente seu Senhor. Amém? A semente que dá 100% é a semente que mergulha nas águas profundas, é a semente que deixa fluir do seu interior a água viva. Amém? É a semente que cresce e deixa o amor de Deus transbordar, porque ela conhece a palavra de Deus, ela mergulha na palavra de Deus, ela sabe quem o seu Senhor é, ela diz sim para Cristo, ela mergulha nas profundezas de Cristo. Amém? Então aqui, meus amados, eu quero dizer para vocês que são a boa semente. Essa parábola aqui, se você for ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no finalzinho ele vai dizer que a boa semente é aquela que persevera. A boa perseverar, meus amados, é aquela semente que vai até o final, aquela pessoa que crê até o final sem desanimar. Amém? Mas é necessário que você creia até o final sem desanimar, vivendo a plenitude do Evangelho, vivendo a plenitude da palavra de Deus, que você não contente somente com 30%, que você não contente somente com 60%, mas que você viva 100% da palavra de Deus. Jesus dá graça para você viver 100%. Jesus dá graça para você mergulhar numa comunhão íntima com Ele. Jesus dá graça, Ele quer revelar verdadeiramente a sua plenitude. Ele não quer que você o conheça somente 30%, Ele não quer que você o conheça somente 60%, Ele quer que você o conheça 60%, nem 60%, Ele quer que você o conheça 100%, Ele quer que você o conheça em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade, porque Ele está dizendo para você em 1 João 4,17, assim como Ele é você nesse mundo, você agora, nesse exato momento. Jesus está dizendo que você é como Ele. Jesus agora está sentado no trono. Ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 16, que você está sentado com Ele no trono. Ele quer que você tenha essa ciência, Ele quer que você compreenda que Ele te fez rei e sacerdote aqui, você é embaixador do reino dEle, você é um como Ele, você tem acesso agora à sala do trono, você agora tem comunhão com seu Pai, e através de Cristo agora você tornou Cordeiro de Cristo e herdeiro de Deus, Cordeiro de Cristo, porque tudo que Cristo conquistou é para mim e é para você. Você tem que tomar posse disso. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,17 que você é Cordeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Então toma posse 100% da palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus, seja a boa semente, persevere até o final, diga sim para Jesus. Não deixe Satanás roubar a palavra do seu coração, não deixe Satanás roubar
a vontade de você buscar a Deus no seu coração. Diga sim para o Senhor, diga sim, não deixe Satanás roubar um momento de comunhão com você, não deixe ele colocar a dúvida no seu coração. Firme na palavra de Deus, firme, seja enraizado na palavra de Deus, não olhe para a circunstância, não olhe para a aparência, mas eu profetizo na sua vida que você vai dar 100%, seu fruto vai ser 100%, porque você só pode produzir aquilo que você tem. Se você tiver a plenitude do conhecimento de Deus, a plenitude dele vai ser revelada através da sua vida. Amém? Então eu declaro em nome de Jesus que você o conheça de verdade, que o desejo do seu coração venha a ser e conhecer a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu declaro você como uma boa semente, uma semente vitoriosa, em nome de Jesus.